Bem, eu estou aqui em Saint-Maurice, uma cidade vizinha a Paris, bem próxima de Paris, em frente ao Hospital Esquirol, onde hoje funciona um hospital psiquiátrico renomado, um ambulatório psiquiátrico renomado na região. Mas o interesse para esse nosso episódio de hoje é que aqui foi o local onde viveu, nos seus últimos anos, o personagem central desse episódio, que é o Marquês de Sade. Marquês de Sade, nome verdadeiro Donatien François de Sade, o título Marquês era verdadeiro, ele nasceu numa família nobre aqui de Paris, e onde viveu a maior parte da sua vida. Então, Marquês de Sade ele era um escritor, ele foi um escritor, um dramaturgo, um filósofo, defendia com unhas e dentes suas ideias próprias, e caracterizado justamente pelo teor de libertinagem, escatologia, perversão da sua obra. E ele chegou a ficar preso por isso, por suas ideias consideradas realmente de um lunático, de um alienado. E só mais tarde é que isso foi revisto realmente, e suas ideias, seus livros foram publicados, suas ideias vieram à tona. Existe uma frase célebre de Simone de Beauvoir que diz: Marquês de Sade entrou como louco no asilo, mas saiu como escritor. Então, quando o Marquês de Sade viveu aqui, passou seus últimos anos aqui no asilo de Charenton, ele já não era mais visto exclusivamente como um louco, um alienado. Ele era visto já como um sábio, como um escritor excêntrico, digamos assim. Então ele já gozava aqui de algumas regalias, ele tinha direito a visitas íntimas, ele tinha uma biblioteca à sua disposição, ele podia passear nos jardins. Então já não foi o mesmo tipo de sofrimento que ele teve na prisão da Bastilha, nem no Château de Vincennes. Bom, o legado do Marquês de Sade dentro da cultura popular é gigantesco. Em primeiro lugar, porque foi a partir da sua obra, ou a partir do momento que sua obra se tornou pública, que o termo sadismo foi criado. Quer dizer, então, um neologismo aí em sua homenagem, ou como uma referência à sua obra, digamos assim. E o termo sadismo já existia antes de Freud, mas foi Freud. Aliás, brevemente aqui um episódio do canal só sobre Freud. Mas enfim, Freud ele realmente criou uma teorização em torno do sadismo e ele coloca o sadismo como uma pulsão complemento, que existe na criança, principalmente, de maneira persistente, e é justamente essa gratificação de provocar dor e sofrimento moral ou físico, principalmente no outro. Muita gente acredita que a contrapartida do sadismo é o masoquismo, mas Freud também coloca o masoquismo como um desdobramento do sadismo, ou seja, a pessoa que volta ao ato de sadismo para si própria. Ela inflige dor a si mesmo e sente uma grande gratificação nesse ato. O sadismo ele seria algo, digamos assim, natural dentro do universo psíquico infantil e realmente a sua forma neurótica seria a persistência desses impulsos na vida adulta, o que é justamente o ponto central de toda a obra do Marquês de Sade. E o sadismo realmente é uma dessas coincidências, digamos assim, entre a teorização de Freud e a produção cultural da humanidade. Existe dentro do imaginário ocidental, bem enraizado, a ideia do sadismo, a ideia da crueldade. Atos de crueldade sempre estiveram presentes dentro do imaginário ocidental, o que é demonstrado por toda a iconografia e a ideia subjacente de que sempre vai existir alguém disposto a assistir esses atos, a apreciar, digamos assim, entre aspas, esses atos como uma forma, talvez até de sublimar algum resíduo desse instinto sádico que porventura possa persistir na vida adulta. E essa iconografia ela é duradoura, ela existe lá desde tempos mais remotos até a iconografia moderna, que é justamente o cinema, o desenho animado, a publicidade, etc. Bem, no caso do desenho animado é bem evidente, né, essa ideia do sadismo, pelo menos antes do advento aí do politicamente correto, os desenhos animados, eles orbitavam unicamente em torno do sadismo. Então, ali na era clássica dos desenhos animados, você sempre tinha o personagem A que infligia atos sádicos ao personagem B. E não por acaso,
dentro dessa tradição, Tom e Jerry, Pica-Pau, Frajola e Piu-Piu, Roadrunner, enfim, justamente o público-alvo, a princípio, é o público infantil. Então, toda essa história de que a violência no desenho animado é nociva, etc., pelo contrário, talvez ela seja uma forma sublime, descompromissada da criança realmente obter essa gratificação nos atos de sadismo, sem precisar pegar uma marreta de fato e dar na cabeça do seu irmãozinho, do seu coleguinha. Bom, então a obra do Marquês de Sade, que ficou de maneira mais duradoura no imaginário coletivo, é Os 120 Dias de Sodoma, que é um livro que tem uma história particular. Ele foi escrito na forma de um pergaminho, de um rolo, que foi encontrado anos depois na cela que ele ocupou ali na prisão da Bastilha, quando ela estava sendo demolida depois da Revolução Francesa. Então, esse manuscrito ele ficou durante anos aí na clandestinidade, só foi publicado através de um pseudônimo por um editor alemão anos mais tarde, só finalmente no século XX é que essa história veio à tona e a público como sendo algo escrito pelo Marquês de Sade. Ela ganhou uma adaptação muito célebre, cinematográfica, que causou um escândalo tremendo na época, que é justamente o filme de Pasolini, o realizador italiano. O que foi um exagero, já que, primeiro, se trata da adaptação de um livro, e segundo, ninguém era obrigado a assistir o filme. Assistir o filme realmente quem quisesse. Mas foi um filme que acabou ganhando essa fama até hoje de ser o filme mais escabroso jamais feito, devido ao seu teor escatológico, digamos assim. E a intenção do Pasolini não era unicamente fazer uma obra de adaptação pura e simples do livro do Marquês de Sade, mas também incluir ali elementos de crítica em relação à extrema-direita italiana de então, fazer uma reflexão sobre esse passado fascista italiano, que é um fato histórico inegável. E uma coisa interessante é que esse filme ele tem uma conexão com outro personagem muito importante dentro desse tema sádico do cinema, que é o seguinte: existe um plano nesse filme do arrancamento da língua, um plano muito célebre, e esse plano ele foi na época imitado ou homenageado, digamos assim, dentro do filme Delírios no Anormal, do José Mojica Marins, José do Caixão. Bom, pode ser que o Mojica tenha incluído esse plano por uma homenagem a Pasolini. O Mojica era amigo de Glauber Rocha, que era amigo de Pasolini. O Mojica, quando ele frequentava ali o círculo dos cineastas do Grude de São Paulo, ele tinha acesso a esses filmes, embora pouca gente saiba. Ou pode ser simplesmente uma maneira dele falar de si próprio, de como seus filmes eram censurados de maneira cruel. Quase nunca seus filmes eram lançados na época da ditadura. Então, esse plano ele pode ser realmente uma forma de protesto de José Mojica Marins. Mas o mais interessante aí é essa conexão que o personagem símbolo Zé do Caixão tem com o universo do Marquês de Sade. Ele tinha muito desse imaginário do Marquês de Sade dentro do seu perfil, que era justamente essa mistura entre sadismo e sexualidade, digamos assim, que era a marca basicamente dos filmes do Mojica durante a sua fase de ouro. Bem, uma coisa interessante para ser dita é que o José Mojica, ele nunca na sua vida leu Marquês de Sade, assim como nunca na sua vida leu Nietzsche, mas por uma coincidência dessas interessantes, que merece uma reflexão, o seu personagem símbolo, Zé do Caixão, ele era uma espécie de arauto das ideias desses filósofos, né? Então existe a conexão interessante entre o cineasta suburbano semi-analfabeto e as ideias de dois grandes filósofos aí da história, que não deixa de ser muito interessante. Então você tem o José Mojica Marins no Brasil, tem o Mário Bava na Itália, Montezuma no México, e toda uma série de filmes B, de filme trash, que são baseados realmente no imaginário aí do Marquês de Sade. Eventualmente, dentro de um cinema considerado mais nobre, esses temas aparecem de maneira mais disfarçada, mais diluídas, mas realmente, para quem quiser contemplar a coisa na sua forma original, a maneira mais aproximada seria realmente dentro da cultura popular de se assistirem esses filmes dos cineastas da série B e Z.
Bom, então por hoje basicamente é isso. Obrigado mais uma vez por ter assistido até o final e até o próximo episódio.